Você sente que Deus está distante de você? E se eu te contar que essa nunca foi a intenção dele? Desde o começo, Deus nunca quis um relacionamento à distância com o homem. Lá no Éden, por exemplo, antes do pecado entrar no mundo, Deus caminhava com Adão. E esse sempre foi o seu desejo: proximidade, intimidade e relacionamento. E tem um detalhe na Arca da Aliança que revela isso de uma forma extraordinária. A Arca da Aliança, para quem não sabe, era o maior símbolo da presença de Deus no meio do povo de Israel, lá no Velho Testamento. Ela representava o lugar onde Deus manifestava sua presença e por isso era tratada com extrema reverência. E é justamente a maneira como Deus ordenou que ela fosse transportada que revela algo lindo sobre o seu coração. Deus poderia ter escolhido qualquer forma de transportá-lo. Poderia ter colocado sobre um carro, sobre um animal ou qualquer outro meio, mas ele fez questão de que a arca fosse carregada nos ombros dos levitas. E isso não era apenas uma instrução prática, era uma figura do desejo de Deus de caminhar com o homem. Quando os filisteus devolveram a arca para Israel, eles a colocaram sobre um carro de bois, porque eles não conheciam o Deus de Israel, eles não entendiam o valor que aquela arca representava. Mas a gente conhece, porque pelo sangue de Jesus, nós não somos pessoas tentando conquistar a presença de Deus através do esforço, da religião ou até de rituais. Nós somos filhos. E tem uma tradição rabínica muito interessante sobre os levitas. Dizia-se que eles nunca sentiam o peso da arca. Pelo contrário, era como se a própria arca sustentasse aqueles que a carregavam. E essa é uma imagem linda do coração de Deus. Porque nos dias que você está cansado, nos dias que parece não haver mais forças para dar mais um passo, nos dias que a vida pesa mais do que você consegue suportar, Deus, ele não observa tudo isso de longe. Ele caminha com você. E mais do que caminhar ao seu lado, ele te sustenta. Mas a verdade mais extraordinária ainda estava por vir. A Arca da Aliança era apenas uma sombra da realidade do que Deus havia preparado. Na nova aliança, Deus não escolheu habitar mais em uma tenda ou dentro de uma caixa revestida de ouro. Por causa da obra perfeita de Jesus na cruz, o Espírito Santo veio habitar permanentemente em todo aquele que crê. Hoje, você não precisa ir até a presença de Deus. Você é a própria morada da presença de Deus. O Espírito Santo, ele vive em você. E esse sempre foi o plano de Deus desde o Éden. Não um Deus distante, não um relacionamento baseado em medo, esforço ou religião, mas um Pai que sempre desejou caminhar com você. E agora, por causa de Jesus, ele não apenas caminha ao seu lado, ele vive em você.